A gravação foi iniciada. Muito obrigado. Bom dia a todos. Hoje é 17 de agosto de 2022. Estamos iniciando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar aqui pelo processo da chefa Comércio de Imóveis, relatora doutora Mara e vice doutora Fabiane. Doutora Mara, quer fazer um resumo, por favor? Seu microfone está desligado. Desculpa. Aqui era uma falta de pagamento em virtude de ter sido constatado a venda, supostamente a venda de mercadorias que estavam estocadas em um estabelecimento sem inscrição estadual mais. Esse estabelecimento tinha sido transferido e as mercadorias ainda se encontravam nesse estabelecimento, no showroom, e eu cancelei o auto, entendendo que essas mercadorias não poderiam ser vendidas a partir do momento que elas seriam mercadorias em demonstração, e que o fiscal deveria ter autuado pela venda dessas mercadorias por falta de emissão de nota de retorno dessas mercadorias em demonstração, porque já tinha passado mais de 60 dias da data do envio dessas mercadorias ao estabelecimento. Então, eu entendi que houve, inclusive, erro de acusação aqui no caso. Então, mais ou menos são essas as acusações, tá? É uma acusação só, aliás. Está aí o seu voto. Eu cancelei o auto. Perfeito. Doutora Fabiane, por favor. Eu estou registrando o voto no sistema. Registrei. Bom, no meu voto de vista, eu discordo da doutora Mara quanto ao cancelamento do item 1 do auto de infração. Eu transcrevo a decisão de primeira instância que registra que o ponto central da acusação é ter havido alteração de endereço do estabelecimento, que foi registrado na JuSesp, e, posteriormente, a alteração de endereço ter sido realizada no cadastro da Secretaria da Fazenda, no CADESP, em diligência ao local, ou a fiscalização relatou que havia mercadoria ainda nesse local onde a inscrição estadual já havia sido transferida para outro local. Eu entendo que a infração foi devidamente comprovada pela fiscalização, foi, de fato, caracterizado, foi apresentado o auto de apreensão de bens, eu transcrevo no meu voto de vista o artigo 499 do RICNES, que prevê que a apreensão de bens deve ser feita quando a mercadoria ou o bem estiverem em poder de contribuinte que não provar a regularidade de sua inscrição no cadastro de contribuinte. Como esse foi o motivo da autuação, a mercadoria ou o bem, se estiverem em local não inscrito no cadastro de contribuinte, deve ser apreendido e, consequentemente, lavrado o auto de infração. Quanto às demais alegações do recurso ordinário, eu afasto, eu transcrevo também o parecer da representação fiscal em alguns pontos, a recorrente alega também que a multa seria confiscatória, eu afasto pelo artigo 28,
pede a redução da multa nos termos do artigo 527-A do RICNES, também entendo pela impossibilidade. Transcrevo também as ponderações da representação fiscal, de que a autuada não trouxe elementos que pudessem qualificá-la como diminuto porte econômico, que evidenciasse bons antecedentes, e não comprovou satisfazer os requisitos do 527-A e do parágrafo 3º para a redução de multa. Em resumo, o meu voto é pelo provimento parcial do recurso ordinário, apenas quanto à Selic, pela revisão da súmula 10, que foi publicada dia 13 de junho de 2022, e os juros devem ser limitados à Selic. E um outro ponto que eu entendo que deve ser reduzido o crédito tributário é pela entrada em vigor da Lei 16.497 de 2017, que passou a prever para essa infração, descrita no item 1 do auto de infração, o artigo 85.3a da Lei 6374 de 89, que à época da lavratura do auto de infração, a multa era de 50% e atualmente é de 35%. Então, o meu voto é pelo provimento parcial do recurso ordinário para limitar os juros de mora à taxa Selic nos termos da nova redação da súmula 10 e, de ofício, pela adequação do percentual da multa de 50% para 35%, pela aplicação da retroatividade benigna nos termos do CTN, né, tendo em vista a nova redação da lei, do artigo 85.3a da Lei 6374. Em resumo, esse é o meu voto. Muito bem. Doutora Mara? Eu mantenho meu voto. Mantém seu voto. Doutor Bergamini? Eu acompanho a Mara. Muito bem. Representação fiscal, alguma objeção? Lembrando que o representante fiscal está com problema no seu microfone, então as comunicações com ele estão sendo feitas por escrito. Ele nos ouve, mas não consegue falar. Então, eu pergunto ao Dr. César Morizar se tem alguma observação. César Moromizar. Eu estou olhando o chat da reunião, esperando. Aparentemente, o doutor César não tem nem nada Não a escreveu. acrescentar. Doutora Mara, a senhora já confirmou o voto? Já. Meu sistema está um pouquinho lento. A doutora Mara confirmou, muito bem. Doutor Bergamini, desculpa, o senhor acompanha? Mara. A doutora Mara, muito bem. Eu acompanho a doutora Fabiane, apoiado nos fundamentos do seu voto, por entender que a empresa está funcionando irregularmente no shopping D&D, quando ela já havia transferido a sua inscrição para outra localidade. Não poderia estar funcionando e nem manter estoque, ainda que ele tenha entrado, independentemente do título, que ele tenha entrado naquele local. E por isso eu acompanho o voto da doutora Fabiane. Com isso, encerramos os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação.
Encerrando o julgamento. O próximo processo é Maxime Logística. Eu sou o relator. Eu já antecipei o voto para todos os membros da Câmara. Aqui é crédito indevido. Por escrituração de documentos fiscais emitidos por postos de combustível, cujas mercadorias não adentraram ao estabelecimento autuado. São documentos emitidos em fraude fiscal estruturada. O auto ele contém 11 acusações, porém a parte autuada só recorreu da primeira. E aí eu vou direto. E digo que a recorrente não produziu prova nas oportunidades que teve, seja na fase fiscalizatória, seja nesses autos. O recurso faz menção apenas ao item 1 do AI, nada dizendo e nem sequer mencionando os demais, deixando de controverter o mérito desses, portanto, caso em que a legislação entende que houve aceitação tácita das acusações deles vinculadas. Então, dos itens 2 ao 11, houve aceitação tácita. E aí, quanto ao mérito, eu os mantenho. No mais, que pese mencionar o item 1 do AI, transcrevendo parcialmente, a recorrente não adentrou ao seu mérito, limitando-se a ataques indiretos, o que se passa a enfrentar. Procedente à alegação recursada nulidade do AI por vício formal, descrição genérica, falta de identificação da natureza da infração e não observância dos artigos 97 e 142 do CTN. Verifique-se que o trabalho de apuração fiscal de que decorreu a presente exigência deu-se regularmente, não sendo detectado qualquer vício que o contamine ou infirme, sendo certo que o AI exordial foi regularmente lavrado, contém todos os requisitos exigidos pelo artigo 34 da Lei nº 13.457 de 2009, o que está em consonância com o artigo 142 do CTN. No único item mencionado pela recorrente, o item 1 do AI, verifica-se que a acusação está descrita de maneira didática, objetiva, enfim, você já conhece esse trecho do meu voto, e aí acrescento. O presente caso decorre de verificações levadas a efeito pelo Fisco Paulista, com a participação do Ministério Público, GAECO e Procuradoria-Geral do Estado, que desvendou um complexo esquema de fraude estruturada consistente em vendas de notas fiscais por postos de combustíveis, que simulavam operações de venda de combustíveis, propiciando aos destinatários, em sua maioria do ramo de transporte rodoviário de cargas, onde se encontra autuada, o aproveitamento de créditos espúrios e causando grave prejuízo ao erário. A fim de evitar repetições desnecessárias, aproveito e adoto como parte integrante desse voto e razão de decidir o longo e bem estruturado relatório fiscal de folhas 323 a 959, que revela com riqueza de detalhes, profundidade e de modo convincente todo o esquema fraudulento montado, objetivando propiciar vantagens indevidas aos seus participantes, onde a autuada encontra-se inserida na qualidade de destinatária das notas fiscais emitidas irregularmente. Improcedente a alegação recursal de nulidade por falta de demonstrativo relacionando, abre aspas, todas as notas fiscais, discriminando-as uma a uma, fecha aspas, essa é a alegação da autuada, e os respectivos valores que serviram de amparo ao trabalho fiscal. Especificamente em relação à parte recorrida da autuação, o fisco instruiu-a com demonstrativo totalizado por período e por emitente das notas fiscais, folha 16 dos autos, demonstrativo especificando todas as notas fiscais e discriminando-as uma a uma, folhas 22 a 28. Cópia de notas fiscais juntadas por amostragem, folhas 53 e 79. E cópia do registro de entradas da autuada,
folhas 310 a 322. O que se me afigura suficiente ao que se apresenta. Não se ocorre a recorrente alegar que seria ilícita a quebra do sigilo telefônico ou telemático contra si, por falta de autorização judicial expressa, fundamentada, específica e nominada e direcionada a ela. Fazendo uma pequena correçãozinha. Muito bem. Nesses autos, não há notícia de que tenha havido quebra do sigilo telefônico ou telemático da autuada. O que foi autorizado pela Justiça foi a quebra de sigilo de dados e ou telefônico de investigados em crimes contra a ordem tributária mencionados nos documentos de folhas tais, onde não aparece o nome da autuada. Em decorrência de tal investigação, dos muitos documentos lá levantados, e após a autorização judicial de compartilhamento de dados, folha 835, o fisco constatou que muitas das notas fiscais emitidas fraudulentamente foram adquiridas pela autuada e lhe permitiu se aproveitar de créditos ilegítimos, ora glosados. Porém, tal constatação não decorreu de quebra de sigilo telefônico de dados ou telemáticos da autuada. Decorreu, sim, da análise dos documentos emitidos ilegitimamente pelos fraudadores e que se encontravam escriturados nos registros fiscais da autuada. Não socorre a recorrente alegar ausência de prova de que tenha agido de má-fé, fraude ou simulação de compra de notas fiscais. O fisco comprovou adequadamente, através de relatórios de apuração folhas tais, que as operações do caso se deram no contexto de fraude fiscal estruturada, assim como comprovou que a autuada se aproveitou dos créditos espúrios, cito as folhas. De seu lado, a autuada não produziu qualquer prova que seja de que tais operações foram regulares, e especialmente de que houve a entrada das mercadorias em seu estabelecimento, seja na fase de fiscalização, quando deixou de atender a notificação fiscal de folhas tais, seja após a lavratura do AIN exordial, vez que não produziu provas nas vezes que veio a esses autos, estando fulminado pela preclusão a oportunidade a tanto. Não bastasse isso, é certo que a presente glosa fiscal não decorreu de acusação de conduta dolosa da autuada. Decorreu, sim, do fato de que as notas fiscais foram emitidas fraudulentamente por terceiros e não corresponderam a efetivas operações de entradas de combustíveis no estabelecimento autuado, casos em que os créditos não são admitidos pela legislação de regência. Não comprovada pela autuada a entrada real ou simbólica do combustível em seu estabelecimento, não se pode legitimar os créditos por ela apropriados, vez que uma das condições legais para a apropriação de crédito decorrente do princípio da não cumulatividade é que tenha havido a entrada real ou simbólica da mercadoria no estabelecimento do contribuinte, entrada essa que a recorrente não logrou comprovar ter havido, vez que não produziu provas a tanto, reitere-se. Indo adiante, não socorre a recorrente alegar que a multa é confiscatória, aqui a aplicação do artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, também afasta a insurgência contra a atualização do valor básico da multa, pela aplicação da súmula 13 de 2018 deste tribunal. Por fim, quanto aos juros, merece parcialmente o provimento do recurso, por conta da alteração do entendimento desse Tribunal de Impostos e Taxas de 9 de 6 de 2022, através da
revisão de sua súmula vinculante 10 de 2017, que diz que os juros de mora estão limitados à taxa Selic. No mesmo sentido, foi o pedido da douta representação fiscal. Nesta linha, na fase de liquidação, os juros aplicáveis ao caso devem ser calculados em conformidade com a taxa Selic. Do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso ordinário, conforme fundamentei. Esse é o meu voto. Em discussão, doutora Mara. Acompanho o relator. Muito obrigado. Doutora Fabiane. Eu acompanho também. Muito obrigado. Doutor Adolfo Bergamini. Nada a acrescentar. Muito obrigado. Registrando o voto. Sem os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Bom, e assim encerramos a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é 17 de agosto de 2022. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e tenham um bom dia. Doutor Hélio, podemos encerrar a live?